este homem voltou a andar. E tudo isso graças a uma cientista brasileira, a doutora Tatiana Sampaio. Durante mais de 2 décadas, ela investigou silenciosamente uma possibilidade que muitos consideravam improvável demais: reconectar uma medula espinhal lesionada. E foi dessa busca insistente que surgiu uma descoberta capaz de desafiar um dos diagnósticos mais definitivos da medicina. O nome dele é Bruno Drummond. Aos 23 anos, um acidente de carro quebrou sua coluna na altura da C6. Na prática, isso significa uma coisa: da cabeça para baixo, nada respondia. Braços, pernas, sensação, movimento, nada. Só a cabeça. O diagnóstico foi direto: tetraplegia, um dos medos mais primitivos do ser humano, ficar preso dentro do próprio corpo. Mas para entender o que aconteceu com Bruno, é preciso entender o que acontece dentro da medula quando ocorre um trauma desses. Existe uma espécie de pista biológica, por onde os sinais do cérebro viajam até o resto do corpo. Quando ocorre uma lesão, essa pista é literalmente interrompida, quebrada, como se fosse uma estrada destruída no meio do caminho. O cérebro continua enviando comandos, mas eles simplesmente não conseguem chegar ao destino. Foi justamente sobre esta pista que a pesquisa da doutora Tatiana começou a fazer sentido. Ela estudava essa proteína chamada de laminina, essencial no desenvolvimento do sistema nervoso ainda na fase embrionária. Durante experimentos, ela percebeu que certas estruturas dessa proteína conseguiam se organizar sozinhas, formando uma espécie de rede microscópica. Aquilo parecia funcionar como um trilho, um suporte físico para orientar o crescimento dos neurônios. Dessa observação surgiu a polilaminina, um biomaterial inspirado em componentes naturais do próprio corpo. A lógica não era criar neurônios novos, nem realizar uma cura milagrosa, mas reconstruir essa pista biológica, rompida na lesão, como se fosse uma manta molecular que oferece novamente um caminho para que os sinais nervosos tentem se organizar e atravessar a região danificada. Os primeiros testes vieram em laboratório, com células, e depois em modelos animais com lesão medular. Alguns começaram a apresentar recuperação parcial de movimentos, resultados discretos, progressivos, mas suficientes para indicar que ali havia algo real acontecendo. Em seguida vieram os testes em cães paraplégicos, animais que já não conseguiam mais andar e arrastavam com o corpo pelo chão. Após a aplicação do material, associada a um protocolo intenso de reabilitação, alguns começaram a se recuperar. Movimentos lentos. Primeiro, pequenas respostas musculares, depois a sustentação parcial e, em certos casos, passos ainda imperfeitos, mas inegavelmente reais. Não era uma cura universal, nem funcionava igual para todos, mas mostrava que a medula lesionada talvez não fosse um território completamente perdido. Anos depois, Bruno entrou nesse protocolo experimental. Durante a cirurgia para estabilizar a coluna, foi realizada a aplicação do biomaterial na região lesionada da medula. Nada aconteceu imediatamente. Vieram semanas de silêncio absoluto, até que um dia surgiu um pequeno sinal. O dedão do pé mexeu. Pode parecer pouco, mas para um tetraplégico isso é gigantesco. Significa que o sinal do cérebro conseguiu atravessar a área lesionada e chegar novamente ao músculo. Com o tempo, novos sinais apareceram. Contrações leves. Depois, o maior controle de alguns grupos musculares. Sustentação parcial com apoio. E, posteriormente, passos treinados com auxílio. Lentos, inseguros, exigindo reabilitação intensa. Mas ainda assim, passos. Algo que durante décadas foi tratado pela medicina como praticamente impossível dentro daquele quadro clínico. Mas essa história também tem um lado pouco falado. A descoberta foi feita no Brasil, mas enfrentou anos de dificuldade financeiras e consolidação. A partir de 2014, com certos cortes expressivos no orçamento destinado à ciência e educação durante diferentes gestões federais, incluindo períodos de Dilma Rousseff e Michel Temer, a pesquisa sofreu impactos diretos. Projetos ficaram ainda mais lentos. Estudos clínicos avançaram com dificuldades e a corrida para a proteção internacional da patente perdeu força. O resultado foi simbólico. A patente internacional acabou se perdendo nesse processo. A patente nacional foi mantida, mas por um período a própria pesquisadora precisou arcar do próprio bolso para não deixar a proteção intelectual expirar. Uma descoberta com potencial global, sustentada em parte por esforço pessoal em meio à falta de investimento consistente desse país.
Hoje, os resultados ainda são considerados preliminares. Não existe garantia de recuperação completa para todos os pacientes, e a evolução varia bastante de caso para caso. Alguns apresentam ganho de sensibilidade e outros movimentos parciais, enquanto há também aqueles que evoluem pouco. O próprio Bruno é tratado como um dos casos mais avançados até agora, e o progresso está diretamente ligado tanto ao tratamento experimental quanto a um longo e intenso processo de reabilitação. Mas no momento em que esse vídeo está sendo gravado, outras 6 pessoas já apresentam resultados positivos no experimento. Mesmo assim, algo mudou de forma profunda. Pela primeira vez, surgem evidências concretas de que a medula espinhal lesionada talvez não seja um território definitivamente irreversível. Talvez seja, na verdade, uma fronteira biológica extremamente complexa, que começa agora a ser compreendida. E se você gosta de vídeos assim, continue acompanhando o canal. E dá muito trabalho para fazer. Então curta esse vídeo, compartilhe, comente o que você gostaria que fosse debatido nesse canal. Eu sou Wesley Costa, esse é o canal Café com Tudo, e eu te vejo no próximo vídeo.